Olá, meu nome é Samara Schwingel, sejam muito bem-vindos a mais um Metrópolis Entrevista. Hoje eu recebo aqui o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, o Dr. Osnei Okumoto. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Samara. Doutor, eu queria começar falando, a gente sabe que o Hemocentro ele é responsável por receber as doações de sangue, né, da população do DF e distribuir para a rede de hospitais que ele atende. E em quanto está o atual estoque do Hemocentro de Brasília? O atual estoque ele está agora próximo, né, de entrar na normalidade no que tange ao estoque estratégico. O que é o estoque estratégico? É a quantidade de sangue que a gente tem disponível para a gente atender 7 dias, né, sem qualquer tipo de coleta. Então, vamos dizer que a gente tem uma intercorrência grande no Hemocentro ou que a gente tenha uma grande catástrofe, né, que a gente aí possa aguentar 7 dias sem qualquer tipo de coleta. Hoje nós chegamos a trabalhar, né, com 40%, 36% desse estoque só, mas tivemos uma demanda muito grande de doadores recentemente, nas últimas semanas. Tanto é que no dia 7 a gente bateu o recorde de coletas, chegamos a 315 coletas num único dia, né, sendo que a gente sempre trabalhou com a meta de coletar 180. Se todos os dias a gente tivesse 180, a gente chegaria realmente a atender todos os 17 hospitais da nossa rede com bastante tranquilidade. Entendi. E esse estoque atualmente, o senhor falou que ele está perto de atingir o nível de normalidade. Sim, bem próximo. Qual seria esse nível de normalidade? Quantos por cento? Assim? Quando a gente fala estoque de normalidade, a gente fala em 100% mesmo, né? Das metas que a gente quer alcançar, que é em torno de 880 bolsas. Quando a gente chega nesse nível, né, a gente consegue já estabelecer uma demanda mais tranquila, né, de poder atender. No entanto, a gente teve recentemente, né, do final do ano passado para o início desse ano, os casos de dengue. Esses casos de dengue fizeram que a gente tivesse um número muito grande de pessoas convocadas para a doação. Para você ter uma ideia, a gente chama 300 pessoas, né, para fazer a doação diária. Dessas 300, a gente ficaria com 180 coletas, com certeza. Mas a gente não conseguia porque desse chamamento, 50% estava com dengue ou teve dengue nos últimos 30 dias. Isso fez que a gente tivesse uma queda vertiginosa nessas doações e a gente teve uma demanda aumentada, né, nesse período da dengue para poder atender os pacientes que estavam internados. Então isso causou um desequilíbrio nesse estoque estratégico e dessa forma a nossa captação trabalhou muito, né, em cima de campanhas e a população de Brasília assim, foi extremamente solícita, né, e trouxe bastante doadores para nós. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem aí mais de 5.000 multiplicadores. Vamos dizer que a gente tenha 160 ativos mesmo, que traz doador continuamente para nós, mas esses multiplicadores trabalharam muito, trazendo grupos de 40 pessoas, 30 pessoas. Então, a gente, além desse máximo que a gente coletou no dia 7, a gente teve vários dias com 240 coletas. Né? Então, foi muito importante para que a gente pudesse atender a rede e fazer com que os nossos estoques fossem tomando corpo novamente. E a gente pode dizer, então, que desde o início do ano, né, desde o início dessa crise de dengue aqui no DF, é a primeira vez que o Hemocentro está conseguindo renormalizar esse nível de estoque? Sim, a gente calcula, pela análise que nós fizemos na reunião passada, que em uma semana a gente estaria, né, estabilizando esse estoque. Então, até o final dessa semana, a gente vai conseguir. Estive recentemente falando com a secretária, com a doutora Lucilene, né, sobre essas campanhas, ela também está ajudando. E dentro desse apelo, né, para que as Forças Armadas nos ajudassem, os bombeiros, a Polícia Militar hoje está com 90 soldados, comemorando o aniversário, né, da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Então a gente tem certeza que até o dia 27 a gente tem vários grupos agendados e que realmente a gente vai chegar ao estoque que a gente tanto pretende. Ainda falando sobre estoque, recentemente a gente até aqui do Metrópole chegou a noticiar que o Hemocentro emitiu uma recomendação aos hospitais que suspendessem por alguns dias, 3 ou 4, as cirurgias eletivas por causa do baixo estoque de sangue do Hemocentro.
Essa recomendação, ela é feita com frequência ou realmente foi uma coisa atípica também por causa da dengue? Essa recomendação ela já tinha acontecido na época da pandemia, quando eu era secretário de saúde, né? Isso foi acertado diretamente na época, mas foi mais em decorrência da utilização que nós tivemos na época dos centros cirúrgicos, que a gente acabou internando os pacientes com Covid grave, né? Naquele momento que a gente precisava de leitos. E também as cirurgias, elas foram eletivas, foram canceladas. Dessa vez foi uma recomendação, mas não houve necessidade de cancelamento de cirurgias na sua totalidade, né? Um outro caso, né, foi cancelado, mas em decorrência de outros motivos, mas não por falta de sangue, nem por falta de, né, de qualquer tipo de hemocomponente, né? Quando eu falo hemocomponente é porque o sangue ele chega a salvar 4 vidas, né? Então a gente tem a parte vermelha, né, que a gente chama de hemácias, tem a parte líquida, né, que é o plasma, tem as plaquetas, que a gente utilizou muito no período da dengue, né, porque muitos pacientes tiveram uma redução grande de plaquetas, e aí então a gente teve que transfundir. E tem o crio precipitado, né, que tem o fator de coagulação importante, principalmente no atendimento de pacientes hemofílicos, e tem se utilizado muito aqui no DF, a gente está revendo os protocolos para utilização em cirurgias cardíacas também. Mas de uma maneira geral, a gente produz todos esses hemocomponentes e nesse momento a gente tem feito a distribuição normalmente, não tem faltado sangue para ninguém. Tá certo. O senhor falou que uma doação, então, de uma pessoa pode salvar até 4 vidas. 4 vidas. Até 4 vidas. Qual seria a média ideal mensal de doações ou até de litros de sangue? Não sei como vocês medem isso para o DF. A gente mede por dia, né, que é mais importante para nós. Então, coletando 180, né, vezes 25, porque a gente coleta no sábado também, das 7h15 até as 18 horas, o Hemocentro funciona normalmente, inclusive no sábado. Então, a gente chega a essa margem necessária para que a gente possa estar fazendo atendimento de todos os hospitais públicos aqui do DF, principalmente os que têm pronto atendimento e também os que têm centro cirúrgico. Entendi. Então, o senhor falou que o ideal seriam 180 por dia. Por dia. O senhor saberia dizer qual foi a média esse ano, então, de doações? Antes, quando a gente começou a trabalhar essa questão de chamar mais doadores nesse momento crítico, né, a gente estava coletando em média 160. Então, por dia, desde de janeiro até março, né, nós vimos coletando 20 a menos. Então, se a gente colocar 20 a menos, né, por 25 dias, daria 500 bolsas por mês. Né? Se a gente tem um estoque estratégico que gira em torno de 880, a gente começou a coletar 500 bolsas a menos e isso foi impactando. Se a gente multiplicar por mais 3, né, de 500, vai para 1.500 bolsas a menos nos 3 primeiros meses deste ano de 2024. E isso, então, fez com que a gente não tivesse, né, melhor condição de estoque. Mas de se convir, eu acho que foi até anunciado, né, por vocês, que no mês de abril nós tivemos aí um aumento de quase 40% de acidentes automobilísticos aqui no Distrito Federal. Então isso impactou muito aqui no hospital de base, muitos casos de pacientes politraumatizados sendo atendidos normalmente já no pronto-socorro com transfusão e posteriormente as cirurgias aconteciam também com reserva de sangue. Então foi um momento muito difícil, né, porque a gente não conseguia manter o estoque estratégico em decorrência da dengue, mas também tivemos um número muito grande de acidentes automobilísticos, principalmente por motociclistas, né? Então a necessidade de cirurgias, atendimento foi muito grande. Isso ao mesmo tempo a dengue acontecendo, então a demanda ficou muito alta. Ficou muito alta mesmo. Foi difícil da gente controlar isso. Quais são os tipos sanguíneos que mais têm invasão? Os tipos mais comuns existentes na população é o O positivo e o A positivo, né? Logicamente também é um número maior de pacientes são desses tipos, né? Então no momento nós estamos precisando muito do A positivo, do A negativo, do O positivo e do O negativo. Então a gente solicita que a população, né, venha fazer as doações de sangue, né? Nós estamos com essa média, né, acima de 220 doações por dia, mas isso tem que ser uma constante, né? Como a gente vinha no ano passado,
fazendo uma constância de coleta de sangue, e depois, quando ela começa a cair, a gente demora muito tempo para recuperar. Tem alguma época do ano que o senhor percebe que tem um aumento das doações de sangue? Por incrível que pareça, nessas últimas análises que a gente fez, o mês de janeiro ele foi muito importante, né? A gente teve um aumento e eu pedi para a gente rever os anos anteriores, né? Quem gosta muito disso é o governador Ibanez, né? Que ele gosta dos dados e fazer os comparativos com os anos anteriores. E o mês de janeiro a gente tem realmente uma coleta boa de sangue, vindo a cair depois em fevereiro e março, né? E também em julho ele aumenta de novo, que a gente tem umas férias e ele volta a crescer novamente. Então, há um comportamento diferente agora no Distrito Federal, que quando as pessoas têm tempo, eles acabam fazendo as doações de sangue, né? E durante os momentos de trabalho, de muita chuva, como aconteceu nesse início de ano, né, sempre prejudica muito as doações de sangue. Quanto tempo, em média, demora uma doação de sangue? A doação de sangue, ela tem que, no ato da doação, ela tem que acontecer no máximo em 15 minutos. Mas uma pessoa, quando chega, desde o início que ela pega a senha até a hora da doação, ela deve demorar em torno de 40 minutos até 1h10, né, que é um período mais comum da gente conseguir essas doações. Logicamente, quando a gente tem um número muito grande de doadores, isso atrapalha um pouco, né, porque o número é muito grande, sendo mesmo que as pessoas agendem as doações, muitas pessoas aparecem sem agendamento e essas pessoas são encaixadas, né, dentro desse período, sem prejuízo de quem agendou, né, porque quem agendou tem a prioridade, porque às vezes tem algum compromisso agendado e ele precisa sair o mais rápido do Hemocentro, né, para cumprir a sua agenda. Mas as pessoas que não chegam sem agendamento, eles são encaixados e aí então a gente vai poder fazer e aumentar um pouco esse período de espera. Mas dentro da sala de coleta, o prazo máximo é de 15 minutos. E hoje em dia no DF é só por agendamento? Você falou que as pessoas que chegam sem agendamento são encaixadas, mas o ideal seria que todo mundo agendasse? A gente trabalhou um período agora atrás, sem agendamento, né? No período da tarde, de manhã agendado, à tarde sem agendamento, né? A gente teve um pouco de acúmulo de pessoas, né, nesse período da tarde. Agora a gente voltou a pedir o agendamento, mas não deixou de fazer os encaixes das pessoas, né, que porventura estejam passando pelo Hemocentro, ou falou, olha, hoje o meu compromisso foi adiado, eu vou poder fazer a doação de sangue. Essa pessoa chega no Hemocentro e ela é atendida. Entendi. Muita gente reclama da burocracia que seria para doar sangue. Quais são as regras? O que precisa? Precisa de quais documentos? É importante que a pessoa, quando vá doar o sangue, que ela esteja portando o documento oficial com fotografia, né? Isso é importante porque nós temos homônimos, pessoas homônimas. Se ela chegar, de repente, ali sem o documento de identificação, ela acaba doando sangue em nome de outra pessoa. Eu, como sou muito antigo, né, dentro da hemoterapia, eu já vi casos de pessoas doando sangue no lugar das outras. E nesses casos, a gente só percebeu porque o exame deu uma sorologia positiva e quando a gente chamou a pessoa, né, a gente certificou que não era aquela pessoa. Então, isso causa um transtorno muito grande para a pessoa que o nome foi usado, né? E, logicamente, isso pode acarretar inúmeras consequências, como tipagens sanguíneas diferentes, apesar que todas as vezes que a pessoa vai doar o sangue, os exames são todos eles repetidos, tanto de sorologia como de tipagem sanguínea. Mas isso traz um transtorno muito grande. A pessoa tem que vir alimentada, tem que ir ao Hemocentro alimentado, né, evitando comidas gordurosas, evitando tomar leite, né? Então, se é de manhã, 3 horas antes, né, de fazer a doação, tomar um café da manhã, muito bom, sem gordura. Se for de tarde, depois de almoçar, né, 2 horas após o almoço, ele pode efetuar a doação, também com uma dieta ali sem gordura. Tem que ter aí 51 quilos para mais, né, e a idade 18 a 69 anos de idade. Se for 16, 17 anos, tem que ter uma autorização expressa dos responsáveis. Entendi. Ocorre muito também de pessoas, às vezes, pedirem doações em nome de alguém, né? Um Sim. parente que está doente, e aí as pessoas pedem
a doação em nome dessa pessoa. Como que funciona essa questão? O Hemocentro separa a doação para essa pessoa? Não, a gente chama isso de uma doação de reposição, né? Então, a pessoa que está lá no hospital, ela já vai receber o sangue testado, que já está disponível, né? Porque quando acontece a prescrição, né, do médico, esse paciente já vai receber aquela unidade no mesmo dia. Então, a pessoa vai receber o sangue e depois os familiares e os amigos podem vir aqui no Hemocentro e efetuar a doação para repor aquele sangue que já foi utilizado. Entendi. E o senhor falou que o Hemocentro é responsável pela distribuição do sangue em 17 hospitais do São DF? 17 hospitais, são 14, né, que são da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal e mais 3 federais, que é o HUB, o HFA e o Sara Kubitschek. E como que funciona essa distribuição? Ela é feita diariamente? Diariamente. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, a gente tinha um problema meio sério na logística de buscar esse sangue no Hemocentro. Então, muitas vezes utilizava a ambulância, né, dos hospitais para vir até o Hemocentro, pegar o sangue e levar de volta. Então, isso fazia com que o tempo útil dessa ambulância com pacientes era diminuído. Quando eu saí da Secretaria de Saúde e cheguei aqui na Fundação Hemocentro, já priorizei a contratação de uma empresa de logística que faz o transporte, todo ele refrigerado, né, todo ele treinado e certificado pelo Hemocentro. Hoje essa empresa faz esse transporte para a Fundação Hemocentro, para todos os hospitais que estão credenciados. Então, os hospitais mandam e-mails para nós solicitando quais as unidades que eles querem de hemocomponentes e a quantidade, e a gente faz a entrega diretamente na agência transfusional do hospital. Tá certo. Doutor, da última vez que eu consultei, tinha uma questão de um carro do Hemocentro que ia coletar, fazer a coleta, né, das doações em diversas regiões. Sim. Esse carro ainda está ativo? Como é que ele funciona? Esse ônibus ele foi adquirido no final de 2022. Quando ele chegou em dezembro, né, nós recebemos o ônibus, fizemos a vistoria. Em janeiro nós fizemos a validação dos processos para a coleta externa, né? Fazer o treinamento das pessoas dentro do ônibus, né? Locomoção, armazenamento na geladeira, a utilização das poltronas reclináveis para poder coletar em momento de atendimento em algum efeito adverso para o doador, a gente conseguiria manobrá-lo ali dentro mesmo da unidade. E aí, então, a gente validou e em fevereiro a gente começou a fazer a coleta de 2023. Tá? Completamos recentemente 1 ano. Eu até fiz um levantamento de qual a quantidade que a gente coleta do sangue. É repassado um valor para cada unidade, né, pelo Ministério da Saúde. E a gente já chegou aí próximo dos 70% do pagamento do ônibus durante o período de 1 ano. Então, a gente está muito feliz. Gostaríamos mais de estar mais próximos do entorno, porque eu descobri, Samara, que muita gente vem do entorno doar sangue aqui na Fundação Hemocentro de Brasília. E tem gente que sai 5 horas da manhã de casa e só retorna 4 da tarde, porque depende, né, do serviço de transporte público, né? E são pessoas assim que eu considero heroínas mesmo, as pessoas, viu? Porque essa dedicação de sair, né, de casa de madrugada, cedo demais e voltar só de tarde, ficar longe o tempo todo para efetuar a doação e salvar 4 vidas, de enaltecer. Então, eu percebi que havia necessidade da gente comprar uma unidade móvel para que a gente pudesse deslocar próximos dessas cidades do entorno para que a gente pudesse fazer a coleta de sangue. Então, ia ao Gama, né, ia a Santa Maria, Planaltina, Braslândia, são locais muito importantes que a gente tem que trabalhar o acesso, né, do doador de sangue ao Hemocentro. Então, e como que as pessoas podem ver onde o ônibus vai estar, quais dias ele atua? No nosso site da Fundação Hemocentro, mas principalmente é muito mais fácil de ver no Instagram. Né? Você coloca lá Hemocentro de Brasília, já vai aparecer no Instagram e lá tem o agendamento. Né? A próxima coleta agora vai ser dia 25, a gente estará indo para o Paranoá para fazer coleta lá, acho que a gente nunca fez lá,
mas é importante. Fizemos muito mais coletas em Ceilândia devido à parceria que nós temos lá com a Selma, né, que fica ali na Unidade de Saúde da Mulher, no atendimento à mulher ali com violência. E aí ali é um local estratégico para nós, né? Ceilândia é uma cidade muito populosa e as pessoas ali são muito solidárias, né? Assim como eu estou vendo aí que a população de Brasília está sendo muito solidária com o Rio Grande do Sul, né? O Hemocentro nosso aqui já mandou sangue para outros estados, já mandou para Pernambuco, já mandou para São Paulo, mas nesse momento que a gente está restabelecendo o nosso estoque estratégico, a gente não encaminhou ainda para o Rio Grande do Sul. Mas também não houve uma solicitação. Falei sexta-feira com a Coordenadora Nacional de Sangue, e ela falou ainda que eles estão precisando pouco de sangue lá no Rio Grande do Sul. Mas assim que a gente tiver o estoque restabelecido, a gente também vai poder ajudar caso seja necessário. Tá certo. Doutor, só para finalizar, se você quiser reforçar, quais são os tipos de sangue que o Hemocentro está mais precisando agora? Nós sempre gostamos de estar pedindo, mas é importante lembrar uma coisa, né, Samara? Como eu falei para você, uma doação salva 4 vidas, né? Uma das vidas a ser salva, ela depende da utilização das plaquetas. Tá? As plaquetas são componentes do sangue que ajudam na coagulação do sangue, de evitar o sangramento. Tá? Então, as plaquetas que foram muito utilizadas agora no período da dengue, elas têm validade de apenas 5 dias. Né? Então, se a hemácia, que é o sangue, a parte vermelha, você dura ali em torno de 42 dias, 35 dias, o plasma, 1 ano ou 2 anos, de acordo com a temperatura de armazenagem, assim como o crioprecipitado, né? A plaqueta ela só tem validade de 5 dias. Por isso que constantemente a gente solicita as doações de sangue, porque os pacientes que fazem cirurgia cardíaca, os pacientes que têm câncer, tá? Os pacientes que fazem grandes cirurgias precisam das plaquetas, né? Porque é fundamental para que tenha, né, o tratamento desse sangramento durante esses processos. Então eu sempre peço para que as pessoas efetuem as doações de sangue. Nós temos um setor de coleta por aférese, né, que a gente coleta única e exclusivamente as plaquetas. Coletamos ali de 6 a 8 unidades de um único doador, né, que é diferente quando doa na bolsa normal, que cada doador doa uma única unidade de plaquetas. Então, o que a gente precisa agora é do O positivo, do A positivo, O negativo, tá, do A negativo e do B positivo. São sangues assim, extremamente B negativos, são extremamente importantes. Mas assim, de uma maneira geral, quem estiver, né, podendo fazer a doação, o homem pode doar de 2 em 2 meses, né, desde que não doe 4 vezes no período de 12 meses, e a mulher pode doar de 3 em 3 meses. Tá certo, doutor. Então, muito obrigada. Conto com a presença de todos da população, a solidariedade, né, dos habitantes do Distrito Federal é uma solidariedade incrível, né? Eu que já fui diretor de outro estado, eu vejo o quanto que as pessoas aqui querem ajudar, né? E isso é muito importante. Fica meu agradecimento principalmente para os servidores da Fundação Hemocentro. Nós estamos com um número muito pequeno de servidores, né, do que nós tínhamos inicialmente. E eles trabalharam muito nesse período, viu? Essas 3, 4 semanas aí, de 240 coletas, 315 coletas, o pessoal se desdobrou muito para poder conseguir restabelecer esse estoque estratégico. Então fica minha admiração, né, por esses servidores, esses colegas de trabalho, e meu agradecimento pela dedicação deles e dedicação da população aqui do Distrito Federal fazendo as doações de sangue. Muitos jovens fazendo a doação. Hoje, praticamente 50% dos doadores são mulheres, coisa que antigamente não existia, né? Era só homens que doavam. Mas as mulheres e os jovens aqui do Distrito Federal estão de parabéns, né, nesse chamamento que nós temos com todos eles e a resposta que tem causado salvando vidas. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Esse foi mais um Metrópolis Entrevista. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.